querido diácono Lino, meu querido irmão. Uma semana que ele falta, eu sinto falta dele. Querido, obrigado. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos no capítulo 16 do Evangelho de São Mateus, e esse capítulo ele é decisivo, não só para a vida de Cristo, mas sobretudo para a vida dos seus discípulos. Nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para ser para nós caminho, verdade e vida. Mas como todo bom pai, como toda boa mãe, como todo bom professor sabe que você não pode dizer tudo de uma vez. As coisas têm que ser gradativas, não é? E o capítulo 16 do Evangelho de São Mateus é um ponto de inflexão. A partir desse capítulo, a história com Jesus precisa ser outra história. Semana passada, nós vimos a profissão de fé de São Pedro. Então, Pedro, superando aquelas pesquisas de opinião, né, que disseram que Jesus era simplesmente um profeta, Pedro diz em nome da igreja: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E quais são as consequências disso? As consequências são que, se ele é o Messias, se ele é a palavra definitiva do Pai, eu preciso segui-lo, seja como seja. E a partir daí, o seguimento de Jesus exige do discípulo um novo grau, uma subida, uma outra decolagem, uma alto, né? Temos que subir mais alto para seguir a Jesus. E logo após a profissão de Pedro, Jesus já inicia esse novo caminho com algo que já marcou a nossa vida. Para ser cristão, precisamos começar daqui. Quando você começa uma oração, como é que você começa? Com o sinal da santa, não é assim? E quando termina, com o sinal da cruz. Quando o Padre nos abençoa, abençoa com o sinal da cruz. Várias vezes, em várias orações, às vezes nos nossos filhos, às vezes em nós mesmos, nós fazemos pequenos sinais da cruz, não é? Na testa, na boca, no coração. No alto das igrejas colocamos também uma cruz. Esse ponto do capítulo 16 de São João, que é a primeira vez, de São João, não, de São Mateus, que é a primeira vez em que Jesus fala da cruz para os discípulos, marcou a história do discipulado de Jesus. E qual é o chamado que o Senhor nos faz hoje? A ir com Ele. O grande risco é que nós temos uma dificuldade com a cruz, não é? Dificuldade de aceitá-la, dificuldade de compreendê-la, de nos reconciliarmos com ela na vida, e vivemos a vida inteira brigando com a cruz. Jesus hoje nos chama a entrar na sua vida e nos reconciliarmos com esse caminho. O filósofo Kierkegaard, né, de uns séculos atrás, 2 séculos atrás já, quando falava da cruz, ele usava uma história que eu penso que nos ajuda bem a entender. Ele contava o seguinte, que certa vez 2 pessoas se apaixonaram, perdidamente. Só que eram pessoas de povos diferentes e que falavam línguas diferentes. Como é que esse amor pode ter futuro? Só pode ter futuro se um aprender a língua do outro. Pois foi exatamente isso que Deus fez conosco. Deus, que nos criou por amor e para o amor, uma vez teve a nossa recusa, né? Nós recusamos a Deus pelo pecado original. E então começa uma história da salvação, onde Deus vai sempre querendo falar a nossa língua, chegar perto de nós, falar ao nosso coração. Então, através dos patriarcas, dos profetas, Deus vai escolhendo e se aproximando de um povo, para a partir desse povo se aproximar de todo mundo. Até que no auge, na plenitude dos tempos, ele dá a cartada final. Fala a nossa língua. Deus se fez homem, coração de homem, existência de homem, linguagem de homem. Em Jesus Cristo, Deus se aproximou de todos nós, da nossa humanidade. E Ele fez a parte dele. Agora nós precisamos fazer a nossa. Como é que eu consigo falar a língua de Deus? Se você for lá, na primeira carta de São João diz que Deus é amor, ok? Essa é a língua de Deus. E eu preciso cada vez mais falar a língua do amor para chegar a Deus. Só que uma vez que eu decido, sem volta atrás, falar a língua do amor, necessariamente eu me encontrarei com a cruz. Padre, é isso que eu não entendo muito bem. Eu gosto muito de fazer coraçãozinho, mas essa história de cruz não me entra na cabeça, padre. Mas, meus irmãos, é isso.
Provavelmente, se eu perguntar para você, quem é a pessoa que mais te ama nessa terra, você vai me dizer, é a que mais sofre por mim. Se eu te disser, quem é agora, nesse momento, a pessoa que mais te ama, você vai me dizer, aquela que é capaz de dar a vida por mim. Cruz e amor são coisas que estão intimamente relacionadas. Eu brincava até com os meninos da Eucaristia ali na porta de chegada, né? Quando eu digo, já não quero mais sofrer, é um outro modo de dizer, já não quero mais amar. Porque quem ama, necessariamente sofre. Entra no mesmo caminho. Tem compaixão, tem misericórdia. E isso leva ao sofrimento. A cruz é a pedra de toque do amor. Antigamente, os ourives, né, que eles faziam joias, para saber se era ouro de verdade ou se era ouro de tolo, se era um engano, eles davam uma pedrinha. Não sei muito bem como eles usavam, sei que eles passavam, riscavam ou não riscava, e eles sabiam que aquilo ali era ouro de verdade. Pois a pedra de toque, para provar que o amor é de verdade, é a cruz. Quando eu estou disposto a me entregar, então eu estou disposto também a amar. Essa é a questão. E a liturgia de hoje vai nos dando passos para nós irmos entendendo isso, né? A cruz, quando chega, é um pouco complicada, né, não? É como conta alta de restaurante, a gente sempre confere a notinha, né? A cruz, quando chega, depende de como eu sou, nós reagimos de uma maneira ou de outra. Na primeira leitura de hoje está uma leitura do profeta Jeremias. Sabe quem era Jeremias? Jeremias era um rapazinho de 14, 15 anos de idade. Pensa num rapazinho bom. Sabe aquele bom? Aquele que faz o dever de casa, que é obediente, que é piedoso, que ama a Deus, que reza. Aquele menino que você botar no canto da sala ele fica, se tirar ele fica também. Sabe como é que é? Desse tipo. Menino que todo mundo queria dizer, vem para cá, me ajuda, né? Pois bem, Deus também. Deus disse, Jeremias, vem para cá, me ajuda. Só que deu para Jeremias a missão profética mais difícil de todos os profetas do Antigo Testamento. Tem profeta que diz assim, Deus virá e salvará o seu povo. Todo mundo abre um sorriso, né? Qual era a mensagem de Jeremias? Está tudo errado, gente. O povo diz que é de Deus, mas não faz a vontade de Deus. Dizem que tem aqui um templo de Deus, mas ninguém vive como se vivesse no templo de Deus. Vocês acham que são o povo escolhido, mas vocês rejeitaram a Deus. Então agora é Deus que vai rejeitar vocês. Calamidade, destruição. O país será destruído por causa dos vossos pecados. Essa é a mensagem do livro do profeta Jeremias. Imagina uma pessoa que não era capaz de ficar de mal com ninguém, que não conseguia ter ninguém contra ele, nunca, sensível, até poeta, leia o livro do profeta, é uma poesia. E de repente ele diz no livro, Senhor, por tua causa eu me sinto sozinho. Sou causa de zombaria para todos. O negócio chegou num nível que quando o pessoal, as crianças olhavam para Jeremias, diziam assim, destruição. Quando ele chegava, lá o destruição chegando, só sabe falar isso, destruição. Essa era a cruz de Jeremias. Podemos dizer que ele fez o sinal da cruz na boca, né? E disse que as minhas palavras sejam as palavras de Deus, e não aquelas que eu falaria só para agradar, e não aquela que eu falaria só para juntar uma coisa efêmera, porque só as palavras de Deus edificam, né? Segundo caso hoje da liturgia, também é de uma pessoa amiga da cruz, mas totalmente diferente de Jeremias. A segunda leitura hoje é de São Paulo. Eu fiquei tentando pensar assim, que palavra que eu vou falar para descrever São Paulo, né? Eu acho que a palavra melhor seria galo de briga. Esse era São Paulo. Pensa numa pessoa que se você chegasse ele já estava, sabe? Líder, estratégico, sabia onde chegar, não tinha medo de usar palavras, inteligente, hábil. Esse era São Paulo, né? Se você quisesse uma briga, ele já estava no ringue, mais ou menos assim. Quando Jesus chegou na vida de Paulo, ninguém precisou dizer para ele assim, assume a cruz. Não, ele foi lá, pegou a cruz, botou no ombro e falou, vamos embora. Em Jeremias você encontra lamentações. Tem até um livro que chama Lamentações de Jeremias. Em São Paulo, só se lamenta de duas coisas. Que os outros não fossem brabo igual a ele e que ele não conseguisse chegar a todas as igrejas. Ele dizia que Deus tinha lhe dado tanta compaixão como uma mãe que ele gostaria de abraçar todas as igrejas. Olha isso. Essa é a única reclamação. Um homem
de ponta de lança, de ponta de flecha. Esse era São Paulo. E ele experimentou a cruz. E por isso ele diz hoje na segunda leitura: queridos irmãos, pela misericórdia de Deus, eu vos exorto a vos oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. São Paulo não é daquele que olha da cruz de longe. Assim são os santos. A cruz é assim, gente. Quando a gente olha para ela, a gente vê uma porta estreita. Aí dá vontade de não entrar. Difícil, não vou caber, estou gordinho, sei lá. Não vai, não dou conta. Mas uma vez que você entra pela porta, descobre a sabedoria de Deus, a doçura de Deus e a bondade de Deus, você não retorna mais. Esse é o mistério da cruz. Quando você olha para os santos e santas e fala assim, gente maluca, não é? Deixou casa, deixou trabalho, deixou família, deixou conforto, deixou dinheiro, deixou fama, deixou tudo para ser missionário, ou para cuidar dos pobres, ou para se dedicar à oração, cada santo com seu carisma. A gente olha para eles e fala assim, malucos, porque a gente está do lado de fora. Eles que estão do lado de dentro, que já passaram pela porta estreita, olham para a gente e falam assim, olha esse povo, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de riqueza, correndo atrás de aplauso. Ninguém falou para eles que isso tudo acaba, não. Gente doida! Pela misericórdia de Deus, oferecei-vos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o ponto do discipulado que não dá para voltar para trás. E é nele que nós precisamos entrar. Foi isso que aconteceu no Evangelho. São Pedro quis ver a cruz como quem está de fora. Imagina essa cruz ao altar, né? Estou aqui só admirando, né? Ah, que bonito Jesus crucificado. Aí Jesus pegou pelo colarinho de Pedro, botou para dentro e falou assim, não senhor, não é do lado de fora. Do lado de fora é Jesus, que isso não te aconteça. Jesus bota Pedro para dentro e diz, quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. Nossa santa religião tem o costume de persignar as pessoas com o sinal da cruz, não é? Persigno, fazer um sinal, não é? Na testa, na boca, às vezes no coração, nas mãozinhas, tudo quanto é lugar, né? A gente podia fazer disso a nossa oração hoje. Jesus, coloca a tua cruz na minha testa, para que eu não pense nada que te desagrade, nada que me afaste de ti, para que eu pense as tuas coisas, Senhor. Jesus, faz uma cruz sobre os meus lábios, para que nunca saia uma palavra ofensiva, de gritaria, de zombaria, de deboche, que bote o meu irmão para baixo, não, mas só palavras que edifiquem, como diz Efésios capítulo 4, palavras capazes de edificar. Jesus, faz uma cruz, Senhor, no meu coração, que meu coração não me leve para longe de ti, esse coração enganador, Jesus, não, que eu só sinta, só ame, só queira, só procure aquilo que é vosso. Isso é a cruz. Se nós estamos hoje numa crise de sociedade, não é? Em tantos aspectos, é porque nós esquecemos da cruz. Ninguém mais quer se entregar. Todo mundo só quer receber. Não há sociedade que viva assim? Sem amor não há cimento nesse tijolo. A obra cai. Que o Senhor nos marque com o sinal da cruz. E qual é a promessa de Jesus? E assim vocês serão os meus discípulos. Se vos amardes uns aos outros. Quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E como Pedro, grande Pedro, esse homem que teve que aprender também a seguir a Jesus na cruz, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai.